Nessa aula a gente vai aprender a trabalhar com as estatísticas dentro do nosso site. Então não só o título e o subtítulo, a gente também vai aprender a trabalhar com ícones dentro do nosso CMS. A gente vai ter uma página dedicada às nossas estatísticas, então a gente pode criar uma nova. Vamos colocar aqui 100 milhões, subtítulo em revenue, ou seja, em receita. Para fazer sentido, a gente coloca um ícone de dinheiro, que a gente pode editar também, adicionar outros, a gente salva. A gente vem na nossa versão do site que está ativa, que é a versão 1. A gente seleciona os ícones que a gente quer, a gente salva e quando a gente quer recarregar o nosso site, a gente vai ver que temos uma nova estatística totalmente editável e customizável. E vocês vão aprender a fazer isso agora. Com as nossas instâncias do Visual Studio Code aberto, do front-end e do back-end, a gente precisa rodar os nossos terminais. No back-end, a gente garante que o nosso .venv está rodando, o nosso ambiente virtual esteja ativo. Então, a gente digita .venv, barra ao contrário, scripts com S maiúsculo, barra de novo activate, aperta enter. Como no meu caso já estava ativado, não surtiu nenhum efeito, e a gente digita python manage.py run server. Já no nosso front-end, a gente simplesmente digita npm run dev. Uma vez que os dois terminais estiverem rodando, a gente pode acessar o nosso navegador e o nosso site vai estar rodando. A gente vai estar trabalhando com esses ícones aqui, com esse ícone, com esses textos, que vão ser as estatísticas do nosso site. Então, no nosso Visual Studio Code do back-end, a gente pode abrir ele aqui. Aliás, abrir do front-end sem querer, do back-end. A gente pode criar um novo terminal e digitar um novo aplicativo chamado python manage.py. Ele vai se chamar stats, que vai ser de uma referência a estatísticas. Na verdade, o comando para criar no aplicativo é start app. Espaço stats, que é o nome do nosso aplicativo. Aplicativo criado. A gente vê que a gente tem uma nova pasta dele aqui rodando, então a gente precisa colocar ele na lista dos nossos aplicativos no settings.py. Então, na pasta API, a gente vem em settings.py. Em installed apps, aqui em cima, a gente digita o exato mesmo nome que a gente colocou aqui. Então, stats. De adianto, a gente pode criar o serializer.py, serializers.py, from REST framework, import serializers. E aqui a gente cria a nossa classe, então vai ser stat serializer, que vai herdar serializers, que é esse carinha aqui, .model serializer. E aqui embaixo a gente digita uma nova classe, que vai ser class meta. O modelo a gente não criou ainda, a gente deixa em branco por enquanto. E o fields a gente vai digitar all. No nosso modelo a gente pode vir aqui em models. A gente cria uma classe chamada stats, que vai herdar models.model. Logo de cara a gente vai ter, observando a nossa aplicação, a gente vai ter um título e um subtítulo, um title e um subtitle, então, e um ícone também. O ícone, por enquanto, a gente não vai criar, porque vai ser um outro procedimento. Então, a gente voltando aqui no nosso Visual Studio Code, a gente digita title, que vai ser models.char field. Verbose name, a gente coloca como título mesmo. Só que verbose name sem aspas. Verbose name igual a aspas aqui. Título. Max length, é bom colocar, acho que 100, na verdade. 100 tá de bom tamanho, 100 caracteres. Deixa eu ver. Vamos colocar um valor aqui, default. Pode ser vazio. E aqui como é que a gente pode colocar aqui? É o null. Vai ser igual a false. Ou seja, esse valor não pode ficar vazio. A gente pode copiar essa linha aqui, digitar subtitle, e aqui colocar subtítulo.
Por último, a gente coloca também o def, str, self, dois pontos, return. Vamos colocar o próprio title. Ou seja, esse comando aqui, só relembrando, a gente está falando para o Django. Toda vez que se referir a um modelo desses stats, a gente vai chamar ele pelo título. Ao invés de, por exemplo, object, stats, número, sei lá o que. A gente de cara já vai saber com qual item a gente está falando. A gente coloca também aqui o class meta, verbose name igual a estatística, tem um acento no i, estatística. E ao contrário das outras aulas, eu percebi que a gente não precisa colocar o verbose name plural aqui, porque o Django, por default, vai colocar um S no nosso verbose name. Mas, por exemplo, no português, palavras como, por exemplo, opção. Não é só colocar um S, a gente precisa trocar o A, tio, O por O, tio, E, S. Então, verbose name serve para esses casos. Por enquanto, não precisa. A gente salva aqui. No nosso model, a gente chama o stat que a gente acabou de criar. Model, na verdade, aqui tem que ser no singular. Stat. Salva. Aqui a gente importa. No nosso admin, a gente cria uma classe para ele também. Então, class stat admin, que vai receber admin.modeladmin, dois pontos, aqui list display. Vamos colocar o title e o subtitle também. Beleza, acho que a gente já criou tudo relevante. A gente precisa colocar também o admin.register aqui. E a gente importa o stat, que é o modelo que a gente acabou de criar. Com tudo isso pronto, a gente vai aplicar essas mudanças para o banco de dados. Então, a gente pode ir para o terminal e digitar python manage.py run server. Não server não. Na verdade é o python manage.py make migrations. De tanto digitar aquele comando já ficou na cabeça. E agora, por fim, o python manage.py migrate. Prontinho, as mudanças foram adicionadas ao banco de dados. Se a gente for no nosso painel, que é localhost, na verdade 8000 /admin, a gente faz login. A gente vai ver que agora a gente já tem uma seção exclusiva para as estatísticas. Clicando aqui no botão de Add, a gente já pode adicionar um novo título, então nesse caso pode ser 150 mais components. Então título 150 mais components. A gente pode salvar, a gente pode colocar os outros logo de cara também, então mais 30 mais categories. 30 mais categories é minúsculo ou maiúsculo? Maiúsculo. O C maiúsculo, categories. Save and add another. Então a gente vai, ao invés de ir para a página principal quando adiciona outra, a gente continua aqui para adicionar mais. 100% Next.js 14 compatible. Então aqui eu vou copiar. 100%. Acho que é a pronúncia compatible mesmo. Então save and add another. E o 100% copy paste work. Vamos copiar o copy paste work, que é 100% também. 100% também. Salvamos. Agora a gente precisa fazer com que esses itens apareçam, eles sejam parte do nosso modelo das versões do site. Então, quando a gente clica na versão 1, que é a default, a gente precisa adicionar esses itens. Então, a gente vai fazer isso da seguinte forma. De volta ao nosso back-end, a gente vem em Set Versions, model.py, e cria um novo atributo, que vai se chamar stats. A gente digita models.many to many field, dessa forma que eu coloquei. E aqui dentro a gente passa o nosso modelo, que é o stat. A gente precisa importar. Como verbose name, a gente pode colocar o estatísticas. Acho que é um bom nome. Estatísticas.
e rodar as nossas migrações. Então, Python manage.py make migrations e por fim Python manage.py migrate. A gente espera essas alterações serem concluídas, a gente pode minimizar, a gente recarrega. E agora a gente vê que nós temos um novo campo aqui na nossa página das versões do site para a gente escolher nossas estatísticas. Então a gente seleciona da seguinte forma: a gente pode apertar Ctrl e sair clicando e a gente salva. Quando a gente recarregar, a gente pode voltar na versão do site, que a gente vê que as estatísticas elas já estão atribuídas ao modelo do site. Mas se a gente vier na URL da nossa API, a gente vê que por enquanto, apesar da gente ter estatísticas atribuídas ao modelo do site, essas estatísticas elas não vão vir aqui. Então para isso a gente precisa vir no nosso back-end. A gente vem em views.py, em site versions, e a gente vai precisar adicionar o seguinte código. Vamos criar um array vazio aqui chamado stats. E a gente vai criar um looping da seguinte forma: for item in site version stats, coloca 2 pontos. Por enquanto eu vou mostrar para vocês só o dilema que a gente está enfrentando. Então a gente pode colocar um print aqui só para... Na verdade vocês nem precisam digitar isso. A gente cria esse loop aqui, cola aqui, a gente dá um print no item. A gente pode minimizar. Recarrega aqui, volta para o back-end quando carregar, né? Carregou. A gente vê que quando a gente dá um print no item, a gente não tem um título e o subtítulo, a gente tem os IDs. Para isso a gente vai precisar usar o serializer que a gente criou. Então o passo a passo vai ser o seguinte: stat instance vai ser get object or for, dessa forma que está aqui. A gente vai passar o modelo, o stat, que é esse modelo aqui. E a gente vai passar também como atributo o PK, o primary key, ou o ID, né? Que vai ser o item. Porque como a gente está vendo, o item por si só já é um ID. A gente vai pegar esse modelo e também usar o serializer, que vai ser stat serializer. A gente passa o stat instance como atributo aqui dentro e digita .data. Por fim, a gente vai adicionar esse stat, que já vai vir com o nosso título e subtítulo, nesse array aqui. Então, stats.append stat. A gente passa esses stats aqui dentro. Então, a gente cria um novo atributo no nosso objeto chamado stats e passa o nosso array aqui como valor. A gente recarrega, a gente pode vir aqui na nossa API e recarregar, que agora a gente vê que nossos títulos e subtítulos estão vindo prontos para serem servidos para o front-end. No nosso Visual Studio Code do front-end, com o terminal rodando, a gente vem em Home Main, Components, UI, Home Main. A gente repara que existe toda uma seção onde os nossos stats estão. Então, aqui o 30 mais categories e tudo mais, a gente vai remover isso para uma outra seção. Então, a gente pode dar um Ctrl X aqui dentro, apaga esses comentários. Vem aqui mesmo em UI, que é um novo arquivo chamado stats.tsx, digita RAFCE, para criar um componente de uma forma rápida, e cola tudo que a gente cortou do outro componente aqui dentro. E a gente precisa também importar esses stats aqui. Então, stats, a gente vai fechar, né? E vamos importar aqui dentro para funcionar. A gente pode minimizar, a gente recarrega o nosso site e vê que nada mudou. Mas a gente ainda não está trazendo os dados vindos da nossa API de fato. Então a gente volta no nosso back-end, aliás, no nosso front-end. Antes de mais nada, vamos trabalhar com as nossas interfaces. Então, interfaces, index.ts, a gente digita export interface stat, abre e fecha chaves, coloca o ID, title, o ID é um number, o title é uma string,
E o mesmo se repete para o subtitle, que também é uma string. A gente também pode passar isso para a nossa interface do setData. Então, na verdade aqui é stats, vai receber istat, só que no formato de array. E pronto, a nossa interface já está pronta. Agora, de volta no nosso home main, a gente vai digitar aqui data. Vamos padronizar igual a gente está colocando na Hero, igual data.stats. A gente pode salvar. Voltamos aqui no nosso componente de stats e a gente chama esse atributo. Data, fora das chaves, a gente digita 2 pontos, chave de novo, data, e atribui a nossa interface, que é o istat, no formato de array. Só que a gente também precisa importar. E agora a gente pode substituir todos os nossos componentes que a gente tem aqui, os nossos estatísticas, né? Pelas que estão vindo do banco de dados de fato. Então, a gente minimiza todas elas. A gente vê que tem 4. Vamos copiar qualquer uma. Então, dá um Ctrl C e apaga todo o resto. E aqui a gente vai digitar chaves data.map. A gente digita parênteses de novo, item, arrow function, parênteses de novo. E aqui a gente cola o que a gente copiou. A gente também não pode se esquecer de colocar um key, que é um atributo do JSX para identificar os itens individualmente dentro de loop. E aqui a gente passa o item.id. E aqui dentro, só que antes da gente colocar o nosso texto de fato, a gente vai ver que no nosso código, aliás, no nosso site, todo o conteúdo foi substituído pelo copy-paste work. Porque a gente não está atribuindo os valores a ele ainda. Então, a gente está colocando 4 itens, porque a gente tem 4 itens no banco de dados. Mas eles estão vindo nesse seguinte formato. Então, para resolver isso, a gente substitui o 100% por chaves, item.title, e aqui a gente coloca o nosso subtitle, item.subtitle. Fechamos a chave, a gente salva. Quando a gente retornar do nosso código, a gente vai ver que agora sim os nossos componentes estão vindo, mas com um ícone padrão. A gente já vai resolver isso. A melhor forma da gente trabalhar com ícones dentro da nossa arquitetura Django Next eu enxergo que a gente criar um aplicativo separado para esses ícones. Então, dentro de um terminal qualquer, a gente vai digitar Python manage.py start app icons. Com o nosso aplicativo criado, a gente vem no nosso models, cria o seguinte modelo, class icon, que vai receber models.model, 2 pontos. Um bom atributo pode ser um name. Então, name igual a models.charfield, max length 100. Default, a gente pode colocar um nome com espaços vazios. Verbose name pode ser nome. E o null é igual a false. O próximo atributo que a gente pode colocar é o code, que vai ser o próprio código do ícone. Então, no nosso front-end, a gente pode perceber que o ícone que está sendo renderizado, ele é um código SVG. Então, a gente vai salvar esse código no nosso banco de dados também. De volta aqui no back-end, a gente digita código models.textfield. Dessa forma, a gente consegue trabalhar com mais espaço. Blank, na verdade, é null igual a false. E verbose name, a gente vai chamar de código. Aliás, código SVG. A gente salva. A gente também pode colocar aqui dois itens a mais, que é o dfstr. Então, a gente passa self e retorna o nome do nosso ícone. Jesus amado, estou digitando muito errado. Self.name. E aqui no class meta, a gente vai chamar o verbose name de ícone. Então, verbose name igual a ícone. A gente também precisa adicionar os icons na nossa lista de aplicativos criados. Então, settings.py, a gente vem aqui, digita
icons. Agora que a gente adicionou icons, a gente roda as nossas migrações. Então, Python manage.py make migrations. Aperta Enter. E por fim, Python manage.py migrate. Beleza, nossas migrações foram adicionadas. A gente pode criar as nossas classes admin e o serializer. Então, dentro aqui de icons, a gente vem em admin.py, digita class icon admin. Como parâmetro, a gente digita admin.modeladmin, dois pontos, list display e um array vazio que vai receber o name. Caso, quando você salvar esses colchetes sumam, você pode colocar uma vírgula depois do name que vai resolver o seu problema. Também a gente não pode se esquecer do admin.register. E aqui o icon como parâmetro. No serializer, a gente primeiro precisa criar o arquivo, então serializers.py. Digita from REST framework, import serializers, e a classe vai se chamar icon serializer. Aqui dentro a gente vai passar o serializers ponto model serializer, dois pontos, class meta model vai ser igual a icon, a gente importa, e o fields, aquele mesmo esquema que a gente vem fazendo, igual a aspas duplas, underline, underline, all, underline, underline. Na verdade, all só dito uma vez. Prontinho. A gente também pode já adicionar esse icon como um atributo da nossa estatística, do nosso stat. Então, a gente vem em stats, models.py e digita aqui embaixo. Icon igual a models.foreignKey. E aqui dentro a gente digita o nome do nosso modelo, na verdade o nome do nosso aplicativo, ponto o nome do nosso modelo que a gente quer. Então vai ser icons.icon. E verbose name, a gente pode digitar verbose name ícone. Vamos colocar um null como true. E como modelo de cascade, ou seja, quando a gente deletar, o que a gente quer que aconteça, a gente vai digitar aqui on delete, vai ser models.setNull. A gente salva, roda a nossa migração, então Python manage.py make migrations. E Python manage.py migrate. Se a gente for agora nas nossas estatísticas e for, por exemplo, 150 components, a gente vê que agora nós temos um campo para adicionar um ícone. Só que quando a gente clica aqui, a gente não tem nenhum. Para isso, existe um site chamado reacticons.github.io que a gente consegue pegar qualquer ícone basicamente. Então, nesse caso aqui, como se trata sobre componentes e pelo contexto são componentes, né, React, acho que vale a pena a gente buscar aqui React, esse ícone aqui, e a gente vai fazer o seguinte, a gente clica em cima dele, vem em inspecionar, a gente vai no código SVG, edita como HTML, aperta Ctrl A, Ctrl C, volta aqui na página, primeiro a gente clica para adicionar, né? E cola o código SVG inteiro aqui. E como name, a gente pode colocar React.js mesmo. Repetindo o mesmo procedimento para as outras estatísticas. Então, 30 mais categorias. Como eu não consigo pensar em nenhum ícone específico, eu lembro que no template original a gente tinha um sorrisinho. Então, vamos seguir a mesma lógica. Então, digitando aqui, a gente vem smile. Vamos colocar, esse daqui se parece um pouco mais, então o mesmo procedimento, editar como HTML, Ctrl A, Ctrl C para copiar o ícone como todo. A gente volta ao nosso painel, clica em Categories, ícone, a gente cola e aqui a gente digita Smile. E salva aqui também.
Next.js compatível. Então, acho que vale a pena colocar o símbolo, o logo do Next.js, que é esse aqui. Então, adicionar como HTML, Ctrl+A, Ctrl+V, clica no mais aqui, Next.js. A gente salva esse ícone e salva aqui também. E Copy Paste Work, acho que a gente pode colocar aqui, copy. Só escolher o ícone que mais nos agrada, esse aqui parece interessante. Na verdade, vamos escolher esse aqui. Então, no elemento HTML mesmo, não na div, no elemento HTML, a gente vem aqui, Copy Paste Work, clica em adicionar e coloca o nome, Copy and Paste. A gente salva aqui também. E prontinho, agora todas as nossas estatísticas elas têm um ícone para chamar de seu. Mas na nossa API a gente repara que os ícones estão vindo em formato de ID, ao invés da gente receber o nome e o código deles. Para isso a gente já sabe a solução, então a gente vem aqui nesse loop, a gente aperta Enter aqui embaixo e digita icon underline instance igual get object or for, a gente passa o modelo do ícone como primeiro parâmetro, e o segundo, o PK, o primary key, vai ser igual a stat e o ícone como índice, que a gente já sabe que a gente vai receber um ID. Dentro ainda desse looping, a gente vai digitar icon igual a icon serializer, a gente coloca no serializer em ação, a gente passa o icon instance como parâmetro, e aqui dentro a gente vai colocar, aliás, aqui fora a gente vai colocar ponto .data. Também a gente precisa sobrescrever esse stat icon aqui. Então, vamos tirar essa linha aqui. Então, esse stat no índice icon, ele vai receber essa variável aqui. Então, ao invés da gente ter um ID, quando a gente recarregar a nossa API, a gente vai conseguir recarregar, a gente vai conseguir retornar o nosso código e o nosso nome do nosso ícone. Então, com isso, a gente já está pronto para renderizar no nosso front-end os ícones que a gente está puxando aqui. A gente não consegue fazer melhor, porque no nosso código a gente não precisa do nome nem o ID do ícone. Então, a gente vem no nosso back-end e declara que o ícone vai ser, na verdade, o índice code. Então, recarregando a nossa API, a gente não precisa de tantas informações assim, que reduz, enfim, o uso de banda, e para a gente é muito melhor. Agora a gente vem no nosso front-end, a gente pode vir em index.ts do interface e a gente declara um novo atributo que é icon, que é uma string. No nosso stat, a gente já declarou o tipo dele. O que a gente precisa fazer é recortar esse ícone aqui, na verdade a gente pode remover. E dentro da nossa div, a gente vai digitar um atributo parecido como a gente já usou no Hero, que a gente queria destacar uma palavra. Set dangerously, na verdade é dangerously set inner HTML. A gente passa, abre e fecha chaves 2 vezes, e aqui dentro a gente vai escrever underline 2 vezes HTML, que vai ser igual a item no índice icon. Então a gente salva, minimiza, volta para a nossa aplicação, recarrega. Prontinho, a gente consegue ver aqui os nossos ícones, eles não estão vindo estilizados, a gente já vai consertar isso. Mas a gente tem o nosso ícone do Next, a gente tem o nosso ícone de React, que eles vieram diretamente daqui. Para a gente corrigir a estilização do nosso ícone, a gente pode adicionar algumas classes aqui. Então, text, vou colocar 2xl, e a cor dele vai ser gray 100. Então, text gray -100. E aqui também o align middle, a gente pode colocar por center. Na verdade, vamos colocar, a gente pode remover aquela e colocar items center. A gente salva, volta à nossa aplicação, recarrega. E com isso a gente já vê que nós temos um estilo mais parecido com o que a gente tinha antes. Então e a gente já consegue editar os ícones e tudo mais. Na próxima aula a gente vai aprender como que a gente vai editar esses itens aqui. A gente vai trocar as fotos, trocar texto, subtexto e por aí vai. E por essa aula só. E muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.